Oi, pessoal! Nós voltamos para dar algumas dicas para vocês, dessa vez sobre a estrutura do delito. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre tipicidade, arrependimento eficaz, tentativa e consumação, desistência voluntária e crime impossível. E olha, gente, são temas que caem bastante na OAB. Então, a primeira parte da estrutura do crime é a tipicidade. E o que é a tipicidade? É a prática da conduta que está no tipo legal com dolo ou culpa. Então, para que uma pessoa pratique crime, é preciso que ela pratique com dolo ou com culpa uma conduta que está no Código Penal e essa conduta ela precisa produzir algum resultado que seja relevante para o direito penal. Então, a primeira paradinha que a gente vai fazer é no dolo e na culpa. Por quê? O que é o dolo? O dolo é a vontade de fazer determinada coisa. E ele é dividido em dois, o dolo direto e o dolo eventual. O dolo direto é quando a pessoa, ela objetiva fazer exatamente aquilo que ela está fazendo. É a vontade de fazer uma coisa. O dolo eventual é quando a pessoa, ela não tem a vontade específica de obter aquele resultado. Mas, através da conduta dela, ela assume o risco de praticar aquele resultado. E a culpa, ela acontece quando a pessoa age com imprudência, imperícia ou negligência, e ela se divide em culpa consciente e culpa inconsciente. O que acontece na culpa inconsciente? A pessoa, ela prevê a possibilidade de ocorrência daquele resultado, mas ela torce para que aquele resultado não aconteça. E na culpa inconsciente, no caso prático, na situação em si, a pessoa não consegue prever que daquela conduta dela pode vir a ocorrer um crime. E às vezes tem uma dificuldade para diferenciar o dolo eventual da culpa consciente. E a dica simples é a regra do dane-se. Como assim a regra do dane-se? É muito simples, gente. No dolo eventual, a pessoa sabe que aquela conduta dela pode gerar um crime, mas ela vira e fala, dane-se, se acontecer, aconteceu. E na culpa consciente, a pessoa sabe que pode acontecer alguma coisa daquilo, mas ela torce muito para que não aconteça. Então, já caiu na OAB, prova da FGV. Qual o caso? O Wilson, que é instrutor de uma autoescola, ele tá dirigindo o carro em alta velocidade e a namorada dele tá no carro com ele e tá falando pra ele que ele tá dirigindo muito rápido e que é perigoso que eles batam o carro ou que ele atropele uma pessoa. E ele fala, não, isso não vai acontecer porque eu dou aula de direção, eu dirijo muito bem. E daí um pouco à frente tem um problema na estrada, o carro derrapa e ele atropela e mata uma pessoa. E a pergunta que a FGV fez pra vocês era... o que ele agiu como? Dolo direto, dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente? E a resposta era culpa consciente. Por quê? No caso concreto, eles previram que o resultado poderia acontecer? Sim. Tanto que a namorada do Wilson falou com ele, olha, para porque pode acontecer um atropelamento. Só que ele acreditava piamente que aquilo não ia acontecer por causa das habilidades dele na direção. Beleza, pessoal? E para a gente continuar esse assunto, a gente precisa falar do caminho do crime, que é o famoso iter criminis. O que é o iter criminis? É o caminho que a gente percorre para praticar o crime até a consumação do delito. A primeira fase do iter criminis é chamada de cogitação, que é aquilo que acontece nos pensamentos mesmo, quando a gente ele cogita, ele pensa sobre a prática do crime. A segunda fase são os atos preparatórios, que é quando a gente começa a trabalhar e fazer algumas coisas se preparando para a prática do crime. Gente, nem a cogitação, nem os atos preparatórios são puníveis pelo direito penal. A cogitação pelo óbvio, porque o pensar não é crime, e os atos preparatórios, porque, por exemplo, imagina que o João compra uma faca para matar alguém e depois ele decide que ele não vai matar ninguém. Comprar uma faca é crime? Não. Independente se ele tinha como objetivo matar alguém com aquela faca, não é crime. Então, essas duas partes não são punidas pelo direito penal. O direito penal ele começa a agir quando se inicia a execução do delito. E não é necessariamente todas as vezes que uma pessoa iniciar a execução de um delito que aquele delito vai se consumar. Porque um delito, ele se consuma quando todos os elementos do tipo, eles se perfazem. E às vezes isso não acontece. Então, por exemplo, e aqui a gente começa a falar da tentativa.
quando por razões alheias à vontade do agente o delito não se consuma, ou seja, ele inicia a execução e por algum motivo alheio à vontade dele, a execução não termina e o crime não é consumado, a pessoa ela vai responder pelo crime na modalidade tentado. Como que isso já caiu na OAB na prova da FGV? O Filolau decidiu estuprar a Filomena e quando ele ia praticar o ato, por uma falha alheia à sua vontade, a OAB usou essa expressão, uma falha alheia à sua vontade, é uma falha biológica, porque o pênis dele não ficou ereto, ele não conseguiu estuprar a Filomena e ele desistiu do seu intento criminoso e fugiu. E daí a pergunta era se era tentativa, se era desistência, se era arrependimento eficaz. E aqui, talvez era uma pegadinha, porque eles falaram, olha, ele desistiu. Mas por que ele desistiu? Porque o pênis dele não ficou ereto. Porque se tivesse ido tudo conforme ele tinha planejado, ele teria consumado o delito. Então, é um caso de tentativa. Por quê? Por razões alheias à vontade dele, o delito não se consumou. Depois disso, a gente pode falar sobre a desistência voluntária. O que é a desistência voluntária? É quando, durante a execução do delito, a pessoa, o agente que está praticando o delito, ele desiste de continuar na execução. Quando isso acontece, ele vai responder apenas pelos delitos, pelo resultado, que ele causou até aquele momento. Então, também já caiu na prova da OAB. O João, ele quer matar o José, ele dá 2 tiros no José e daí ele ainda tem bala na arma e ele decide parar com o intento criminoso dele, pega o José e leva ele para o hospital. E daí o José, em decorrência daquilo, ele sofre lesões graves. O João, ele vai responder por o quê? Por tentativa de homicídio? Não, ele vai responder só porque ele causou, pelo que ele causou, que foram as lesões graves. E não vai responder por nada além disso. Por quê? Porque ele desistiu no meio da intenção enquanto ele estava executando o delito, certo? Então, desistência é quando ele estava executando o delito, poderia continuar e ele desiste de continuar, só responde pelo que ele praticou. E no arrependimento eficaz, ele já terminou a execução do delito e ele se arrepende, mas ainda há tempo de conseguir reverter a situação. E ele também só vai responder pelos danos que ele causou. Já caiu também na prova da OAB. A Maria resolve matar o João e para isso ela coloca veneno no café dele e assim que ele toma o café, ela se arrepende e ela dá o antídoto para ele. Então, ela se arrependeu, ela já tinha terminado a execução, porque ela já tinha colocado veneno, ele já tinha bebido o café, só que daí, depois que ela terminou, ela se arrependeu. E daí, o que vai acontecer? Ela só vai responder pelos danos causados. Se ele não sofreu nenhum dano, ela não vai responder por dano nenhum. Então, se cair qualquer uma dessas na prova, já tenho certeza que vocês vão tirar de letra. E por último, eu só queria falar do crime impossível, que também já caiu na prova do OAB. E o crime impossível ele acontece quando por total ineficácia do meio ou por impropriedade do objeto, o crime ele era impossível de ser realizado. Então, os 2 exemplos para vocês entenderem. O que é impropriedade do meio? Por exemplo, o João tenta matar a Maria com a arma de brinquedo. É impossível ele atirar na Maria com a arma de brinquedo e ela morrer por causa daquele tiro. Então, é crime impossível, ele não vai responder, por exemplo, por tentativa de homicídio. E quando o problema é no objeto, por exemplo, a questão que já caiu na OAB, tentar matar uma pessoa que está morta. É possível matar uma pessoa que está morta? Não, é impossível. Qual foi a questão que caiu na OAB? A esposa queria matar o marido e ela o viu deitado no sofá e ela pensou que ele estivesse dormindo e ela desfere 10 facadas nele. E depois, quando eles vão fazer o exame de corpo de delito, eles descobrem que, na verdade, ele tinha morrido minutos antes de um ataque fulminante. Ou seja, ele já estava morto quando ela desferiu as facadas. Ela vai responder por tentativa de homicídio, por homicídio? Não, ela não vai responder por nada, porque o crime era impossível, porque o marido dela já estava morto. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. São dicas bem pontuais, do jeito que cai na OAB, e se cair, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. É isso aí, gente. Obrigada.